Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Estamos aqui com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 25 e 26. E aqui nós temos uma advertência de Jesus a Nicodemos, senador de judeus, que procurou Jesus para falar sobre a reencarnação. E Jesus deixa bem claro a Nicodemos que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, o nosso aperfeiçoamento moral se dá ou se dará através de inúmeras reencarnações. Reencarnaremos quantas vezes forem necessárias até alcançarmos a nossa perfeição. Hoje nós iremos falar sobre a necessidade da encarnação, que está neste capítulo 4, itens 25 e 26. A encarnação é uma punição e é apenas aos espíritos culpados estão sujeitos a ela? É uma pergunta que foi elaborada aos espíritos, para que os espíritos respondessem. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a elas? Vejamos o que respondeu os benfeitores a Allan Kardec. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução de Deus lhes confiou. A nossa passagem pelo orbe terreno, a nossa reencarnação aqui na Terra, faz necessária com o único objetivo de alcançarmos o nosso aperfeiçoamento moral. E esse auxílio vem através do elemento material, o nosso renascimento aqui na Terra, através da reencarnação. A gente renasce e volta novamente no palco da vida para o aprendizado, para o crescimento espiritual, com o único objetivo de colocarmos em prática os propósitos que Deus confiou a cada um de nós, que é o da reforma íntima, que é do melhoramento íntimo, que é do resgate das nossas faltas, da quitação dos nossos débitos, da boa convivência, de estreitarmos laços de amizade, de repararmos o erro que cometemos em outrora. Então a reencarnação nos concede essa oportunidade de nos equilibrarmos, de nos alcançarmos essa iluminação espiritual. Também dizem os espíritos, ainda é necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. Ou seja, nós sabemos que a justiça de Deus é boa, que Deus é justo, que Deus nos criou simples e ignorantes e que todos nós estamos destinados à perfeição. Certa vez o Chico disse com muita propriedade que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus e que seremos iguais na perfeição. E que a diferença evolutiva de cada um de nós está na trajetória que empenhamos aqui na Terra. Então é através dessa trajetória que nós vamos criando um histórico das nossas atitudes aqui no orbe físico. E vamos realmente desenvolvendo a nossa inteligência, vamos aprendendo com o estudo, com a tecnologia aqui na Terra e, sobretudo, o mais importante, que é o desenvolvimento da bondade.
Mas Deus, na sua infinita bondade, nos concede esta oportunidade desse desenvolvimento da inteligência e também do desenvolvimento do sentimento, que são duas asas que nos conduzem à evolução, ao nosso aprimoramento moral. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Então, se na criação tivesse uma preferência por parte da misericórdia divina, a misericórdia divina, Deus na sua bondade, não seria um pai justo, seria um pai injusto, porque daria preferência para alguns chegarem mais rápido à perfeição e menosprezaria o crescimento de outros. Então não é assim que funciona. Deus é justo, Deus criou a todos iguais, do mesmo ponto de partida, deu a todos as mesmas aptidões, as mesmas obrigações e a mesma tarefa de cumprir com a mesma liberdade de ação. Só que todo privilégio, como os espíritos dizem aqui Kardec, seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. Então não existe nenhuma preferência. Deus, sendo justo, nos criou todos iguais. Agora, a diferença está na nossa caminhada. A diferença está na nossa trajetória. Através das nossas atitudes é que ou vamos chegar mais rápido à perfeição, ou vamos atrasar o nosso crescimento espiritual. Então, o caminho da nossa felicidade se encontra em nossas próprias mãos. Nós temos o poder de decisão, nós temos o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, como está em O Livro dos Espíritos, o homem seria uma máquina. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nós temos o direito de tomar as nossas decisões. Muitas vezes, nós seremos responsabilizados pelas nossas decisões. E qual é o tipo de decisão que estamos tomando? Qual é o tipo de caminho que estamos elaborando para a nossa vida? Porque nós temos esse compromisso de alcançar o aperfeiçoamento espiritual de cada um de nós. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão aqui na Terra. Também nós vamos observar que nesse processo de reencarnação, vejamos o que os Espíritos disseram, mas a encarnação, para todos os Espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Ou seja, a reencarnação é um processo transitório. Mais cedo ou mais tarde nós haveremos de deixar o corpo físico. Por isso que voltamos a dizer, estamos aqui na Terra num prazo de validade e não sabemos o momento exato que vamos retornar à vida espiritual. Mas nós temos essa obrigação de trabalhar, de executar as nossas tarefas, e depende da gente. Se a gente executar essa tarefa com zelo, a gente vai caminhar mais rapidamente e de maneira menos penosa a nossa trajetória espiritual e conseguiremos subir os primeiros degraus da nossa iniciação. E colheremos os louros do Evangelho, que é um resultado do nosso trabalho, do nosso crescimento espiritual. Mas se não realizamos o nosso trabalho com zelo, com amor, a gente demora mais nessa tarefa de evolução espiritual. Aí a nossa caminhada será mais penosa, teremos mais dificuldade de alcançar esse nosso aperfeiçoamento moral. E colheremos o fruto de nossas atitudes, do resultado das nossas atitudes
muitas vezes gerando para nós mesmos inúmeros sofrimentos quando nos distanciamos das leis de Deus. A partir do momento que a gente aproveita essas oportunidades, mais próximo de Deus, mais perto da perfeição, vamos caminhando através da nossa iniciação, do nosso desejo de se tornar melhor e de se equilibrar mais rápido através do trabalho no bem. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, pode prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Ou seja, aquele que faz o mau uso da liberdade, que não aproveita as oportunidades, retarda o progresso. Na evolução, não tem como a gente retroceder, mas a gente pode estagnar. E mesmo parado nesse processo evolutivo, quando tivermos que recomeçar, vamos ter que recomeçar da onde a gente parou. É nesse momento que a gente vai estabelecendo para o nosso caminho um verdadeiro sofrimento, que a gente vai criando. E isso sim se torna um castigo, uma punição, uma dor, uma aflição que a gente criou, que a gente construiu na nossa caminhada evolutiva. Então vai depender de como nós estamos utilizando essa oportunidade reencarnatória. Se estivermos utilizando para o bem, mais rápido a perfeição. Se estivermos utilizando de forma negativa, vamos retardar esse nosso crescimento espiritual e retornaremos numa próxima reencarnação em situações piores do que a de hoje. Não porque Deus está castigando, é porque foi uma escolha nossa, o mau uso do nosso livre-arbítrio. Então Deus é amor, é bondade, Ele nos concede a reencarnação. Agora, se a gente faz o mau uso, a gente retorna depois numa próxima, numa situação bem pior do que a de hoje. Porque houve um menosprezo, houve um desprezo da nossa parte, não houve um bom aproveitamento na oportunidade reencarnatória que nos foi dada. Uma observação que os espíritos fazem aqui. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são meios de atingir o fim, e não uma punição. O estudioso, laborioso, abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldade. Então vejamos, ele pega uma comparação de um estudante que, através do seu esforço, através do seu estudo, da sua dedicação, ele percorre os degraus da educação, passando de série a série, até alcançar aonde ele almeja alcançar, que é uma faculdade, que é um curso superior. Assim também é na vida espiritual. Nós todos somos estudantes, nós todos somos alunos, aprendizes, e reencarnamos com esse objetivo de caminhar passo a passo na construção do nosso crescimento espiritual. Então, se a gente se tornar um estudante dedicado, laborioso, a gente abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldade à nossa volta. Então, vejamos que a gente pode atenuar as provas que muitas vezes ocorrem na nossa vida diária. Isso vai depender de que forma nós estamos conduzindo a nossa vida. O homem pode abreviar ou aumentar ou diminuir a prova do amargor das provas da vida terrena pela maneira que encara a vida terrena. Então a gente pode aumentar ou diminuir o amargor das provas pela maneira que nós encaramos a vida terrena. Então, através do conhecimento, a gente vai mudando toda essa nossa atitude e aproveitando esse processo de crescimento espiritual que nos é ofertado a cada um de nós. Também nos falam os Espíritos. Acontece o contrário com aquele que negligencia através da preguiça. Obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição,
mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. E é o que se passa com o homem na Terra, para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual. A encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. A gente começa a observar as primeiras encarnações, quando a Terra era um mundo primitivo, e o espírito reencarnava na Terra com o objetivo do desenvolvimento intelectual. Ou como muito selvagem que reencarna aqui no nosso mundo de provas e expiações, também com esse objetivo de desenvolver a inteligência. E através de toda essa tecnologia à nossa disposição, o espírito aproveita cada vez mais a oportunidade que lhe é dada, de crescimento espiritual. Então ele faz uma comparação, os espíritos fazem uma comparação do aluno que aproveita as oportunidades, que passa de ano, que sobe todas as classes e consegue chegar onde realmente almejou em chegar, e pega a questão de um aluno que não aproveita a oportunidade, que é negligente, que não estuda, que repete, que tem que começar tudo de novo. Então o recomeço muitas vezes se torna uma punição, se torna realmente um caminho de muita dificuldade para aquele espírito, uma dificuldade que ele mesmo criou na sua caminhada evolutiva. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, é que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia, enquanto já podia ter atingido o fim. É um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Então a gente sabe que existe aí mundos, né, intermediários à Terra, que a pessoa pode, através da sua dedicação, do seu esforço, almejar uma nova encarnação, esses mundos mais avançados, e muitas vezes se torna muito difícil para aquele espírito, né? Se torna um castigo para ele ter que retornar, recomeçar, porque ele não aproveitou a oportunidade. Nós estamos aí num processo de transição planetária, que o nosso mundo será de regeneração, e aquele que não aproveita vai ter que recomeçar em mundos inferiores à Terra, passando por esse processo todo de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia, porque ele mesmo estabeleceu isso para ele mesmo, na sua caminhada evolutiva. Deus criou ele para ser feliz, para alcançar a perfeição, mas o mau uso do livre-arbítrio fez com que ele retardasse ou se afastasse da presença de Deus, ou diminuísse, né, a sua possibilidade de alcançar a perfeição. Ele será um espírito perfeito, mas muitas vezes quando ele olha para trás e vê as oportunidades que foram menosprezadas, isso se torna uma verdadeira aflição para o espírito, porque ele poderia ter aproveitado aquilo para adiantar o seu progresso espiritual, para ativar cada vez mais o seu crescimento íntimo. Então, aquele que se dedica, ele tem oportunidades de renascer numa próxima reencarnação em situações bem mais melhores do que a de hoje. Por isso que o objetivo da reencarnação é isso, é o nosso melhoramento espiritual. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar diferentes existências em diferentes esferas. Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Nós sabemos que não é todos os espíritos que estão na Terra. Nós temos aí mundos paralelos ao nosso mundo. Nós temos mundo inferior ao planeta Terra, que é o mundo primitivo, e ali tem espíritos. Temos mundos superiores à Terra, que é o mundo de regeneração que a Terra vai alcançar. Temos ali mundos felizes e mundos ditosos, mundos celestiais.
Então, tudo isso daí existe espíritos povoando esses mundos. Então, aqui na Terra há uma pequena parcela de espíritos. Nos outros planetas, nos outros mundos, existem outros espíritos também se esforçando para alcançar esse aperfeiçoamento moral. Então vejamos bem, a nossa reencarnação aqui na Terra é uma oportunidade para nós voltarmos para a vida espiritual e recomeçarmos em situações melhores também. As diferenças de existência entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ser uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morreram em tenra idade? Ou seja, só a reencarnação para explicar todo esse processo de crianças que deixam o corpo físico em tenra idade. Somente o Espiritismo esclarece o porquê disso. E a gente vê que muitas vezes aquilo faz parte do crescimento espiritual do espírito, está no seu processo reencarnatório. Muitas vezes é uma provação para os pais que estão passando por aquela situação e o espírito está quitando as suas leis, as suas dívidas perante as leis de Deus. Então vejamos que a gente vai desenvolvendo no caminhar de nossa trajetória evolutiva todo esses nossos sentimentos, toda essa nossa inteligência, buscando o aperfeiçoamento de todo esse crescimento espiritual. Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias e nada faz de inútil, pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Então, muitas vezes, vejamos que as leis de Deus são sábias, soberanamente justa e boa. E através da reencarnação, no mesmo globo, na mesma família, Deus fez com que a gente se reunisse novamente numa oportunidade reencarnatória com a finalidade de repararmos as nossas faltas recíprocas, essa oportunidade de realmente corrigirmos toda a nossa trajetória que numa existência anterior foi feita de erros, de equívocos, onde agora nós temos a oportunidade de melhorar. E tendo em conta as suas relações, continuam os espíritos anteriores, quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando uma lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então aqui é o que resume a lei do Criador. Então Deus quis fundar na mesma família esses laços de simpatia, esses laços de igualdade, de solidariedade, de fraternidade, que é o que nós estamos aqui, para desenvolver isso, para transformar isso no nosso dia a dia, para modificar as nossas atitudes, sermos mais solidários, mais fraternos, pensarmos mais nos outros, no nosso semelhante. Então tudo isso daí é um processo que nos faz crescer. Então que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz, que esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo possa ser um estudo de muito crescimento para cada um de nós. Deus nos abençoe sempre.